Bem-vindo ao canal Escatológico. Então, falamos aqui no vídeo anterior a respeito da voz do passado e que os patriarcas, tinham muita influência no contexto cultural dos hebreus. E, ao mesmo tempo, a influência egípcia não deve ser totalmente desconsiderada no que diz respeito a esse povo. Ixi, comi comida chinesa, pessoal. Agora que eu tô vendo aí. Então, ao mesmo tempo, a influência egípcia não deve ser totalmente desconsiderada no que diz respeito à concepção dos hebreus com relação ao significado de raquiá. Não só os hebreus passaram vários séculos no Egito, mas Moisés, através de quem muito da teologia superior veio, e quem escreveu Gênesis 1, de acordo com o pensamento conservador, foi educado no pensamento dos egípcios. Essa educação certamente teria incluído a suposição que o céu era sólido, uma crença que em 40 anos, vivendo com uma tribo que seria considerada primitiva, só teria se fortalecido. Com certeza eles observavam, durante a noite, porque eles podiam ver os astros, as estrelas de uma forma assim, quase perfeita. E é uma coisa que nós, da cidade, nós não temos esse privilégio. Então, eles podiam observar, e de uma forma verdadeira, uma forma sem máscaras, a natureza ao redor deles. E a terra de Midian, para onde Moisés ele fugiu da presença do faraó, ela abrangia um território na atual Arábia Saudita, a leste do Golfo de Aqaba. A península do Sinai, a oeste, não teria sido suficientemente longe do faraó para ele estar seguro, visto que o Egito tinha interesses de mineração no Sinai e ela estava sob o controle militar do Egito. É claro que os hebreus tiveram um relacionamento contínuo com o Egito ao longo de sua história. Com este fundo egípcio em mente, devemos novamente dizer que provavelmente o raquiá de Gênesis 1 deve ser definido como sólido. É verdade que Gênesis 1 está livre dos mitológicos e politeístas conceitos religiosos do Antigo Oriente Próximo. De fato, pode muito bem ser antimitológico, mas como Bruce Waltke observou em seu comentário sobre a alta teologia de Israel, como se encontra em Gênesis 1, o conhecimento religioso de Israel contrasta com o conhecimento científico de Israel. Além disso, o conhecimento religioso de Israel, embora claramente superior ao de seus vizinhos, foi expresso através das formas culturais religiosas da época. Templo, sacerdócio e sacrifícios, por exemplo, eram comuns a todas as antigas religiões orientais. Não nos deveria surpreender, então, encontrar o conhecimento de Israel também sendo expressado através das formas meramente científicas do seu tempo. Considerando que os hebreus eram pessoas cientificamente ingênuas, que, portanto, acreditaria em um raquiá sólido, que tanto seu pano de fundo babilônico e egípcio iria influenciá-los
a acreditar no raquiá sólido e que eles naturalmente aceitaram os conceitos dos povos em torno deles, desde que não fossem teologicamente ofensivos. Eu acredito que nós temos todos os motivos para pensar que tanto o escritor e os leitores originais de Gênesis 1 acreditavam em um raquiá sólido, um firmamento sólido. O significado histórico de raquiá. Em Gênesis 1, 6 a 8, o céu é, portanto, um céu sólido. Somente tomando Gênesis 1 fora de seu contexto histórico, pode-se dizer que raquiá significa apenas uma expansão atmosférica, ou como dizem os conservadores mais sofisticados, apenas linguagem fenomenal. No mundo antigo, o céu não foi apenas fenomenal. Os antigos não se referiam apenas à aparência do céu como sendo sólido. Eles concluíram, a partir da aparência, que o céu era realmente sólido. E eles então empregaram essa conclusão em seu pensamento sobre astronomia, geografia e ciências naturais. E não é interessante que em diversas culturas eles previam, né? Eles previram eclipses. Previam eclipses do Sol, da Lua, eles sabiam o que ia ocorrer. Simplesmente mediante a observação, né, dos fenômenos celestiais que ocorriam, né, neste céu sólido. Né? Então, esse negócio de previsão de eclipses, de fenômenos celestes, isso não é nenhum privilégio dessa nossa cultura, né? Da cultura moderna, da atual e da moderna ciência astronômica. Hã? Por exemplo, temos o exemplo dos magos, que eles viram a estrela, né? A estrela guia, que anunciava, que para eles anunciava o nascimento do Messias. Então, isso, né, essa, digamos assim, essa inocência científica, né, da falsa ciência que os antigos tinham, nunca os impediu de elaborarem uma ciência astronômica verdadeira. Né? O raquiá era para eles uma parte física literal do universo, tão sólida ou tão sólido quanto a Terra em si. A solidez é parte integrante de seu significado histórico. Quando os leitores originais de Gênesis 1 leram a palavra raquiá, eles pensaram a respeito de um céu sólido, e assim fizeram praticamente todos os outros até o momento do Renascimento. Depois do tempo de Cristo, houve dissidentes ocasionais, mas em geral, judeus e cristãos, gregos e bárbaros, todos acreditavam que o firmamento era sólido. Os judeus especularam sobre de que material o firmamento era feito: argila ou cobre ou ferro. Aí tem aqui, Baruque 3:7. Eles diferenciavam o firmamento do espaço vazio ou ar entre ele e a terra. Apocalipse, Baruque. Eles tentaram descobrir o quão espesso era, empregando interpretação bíblica.
Mais notavelmente, eles ainda tentaram calcular cientificamente a espessura do firmamento. Então, há textos, né? Então, vou colocar aí na descrição, há textos, né, antigos que registram essas discussões com relação ao firmamento. Cristãos especularam se era feito de ar, terra, fogo ou água, os elementos básicos da ciência grega. Orígenes chamou o firmamento, sem dúvida, firme e sólido. Ambrósio, comentando em Gênesis 1:6, disse: a solidez específica deste firmamento exterior significa. Agostinho disse que a palavra firmamento foi usada para indicar que não é imóvel, mas que é sólido, o que constitui uma fronteira intransponível entre as águas acima e as águas abaixo. O significado literal de Gênesis. Gregos de Anaxímenes de Mileto a Aristóteles estabeleceram como fato científico que o firmamento era feito de uma substância cristalina, onde as estrelas são fixas como unhas. Essa ideia foi transmitida por séculos através do Almagesto de Ptolomeu. Então, nós que temos certeza da planicidade da Terra, de que o domo é algo sólido, e que sabemos não existir o tal espaço exterior, né? Também temos a certeza de que o homem não pode ir a esse espaço porque simplesmente há um domo. Não pode transpor esse domo, ele é intransponível. E se pudesse transpô-lo, acima haveria água, as águas acima do firmamento. Que essas águas, né, conforme está lá no livro de Gênesis, as comportas dos céus se abriram e essa água todinha, né, além da água ali da chuva comum, essa água todinha caiu na terra e também as águas debaixo da terra, né? Tudo isso fez com que ocorresse o dilúvio e houve uma transformação impressionante da superfície da terra, depois que essas águas baixaram, né? E os bárbaros, entretanto, ficavam preocupados com o céu caindo sobre eles, se eles não cumprissem suas promessas. É interessante isso, né? Muito interessante. Então, outra coisa, né? Nós sabemos que a Lua não é feita de terra, né? Desse material aí que os caras foram lá, disseram que foram lá e pegaram pedras, né? E eu tô acompanhando lá a série do canal Inteligentista, muito interessante, viu? Sobre a não ida, né, do homem à Lua. Muito interessante. Ele coloca lá alguns filmes de Hollywood. E eu estava assistindo o filme com Robin Williams, que é Férias no Trailer, onde depois de uma confusão lá, eles param lá no local e a filha deles, que é muito engraçada, ele fala, olha só o que esse cara fez, olha para onde ele nos trouxe, né? Que ela se refere ao pai dela assim, né? Olha só, onde o seu marido nos trouxe, mãe? Nos trouxe para o local onde a NASA falsificou o pouso na Lua. Hã? Então Hollywood sempre fala isso, né? De uma forma jocosa e tal, mas eles sabem, né? Né? O pouso na Lua foi uma falsificação feita nos porões de Hollywood, como diz lá a música do Red Hot Chili Peppers, né? Californication.
Só você colocar o fone de ouvido aí e você vai ver, rapaz. Hã? Vai ver que tudo isso mesmo foi um teatro, né? Então, eu acredito também uma coisa interessante, é que o pessoal do Clube da Bolinha, geralmente são pessoas, eu entendo, claustrofóbicas, né? Porque o cara nasce nesse mundo, ele sabe que só para sair daqui, ou arrebatado ou morto, né? Então, ele fica imaginando, não, poxa, então a gente está aqui, estamos cobertos por um domo, deve dar... Aí fica sem ar, né? Ah, não, eu acho que eu vou assistir Jornada nas Estrelas. Não, rapaz, não vou ligar aqui a Netflix, eu quero ver algum filme, né? O pessoal pegando a nave sideral, sair daqui, desse aquário, né? Sair daqui, né? Porque é complicado. Aí o cara, ele que é claustrofóbico, ele prefere então crer nessas abobrinhas, né? Que ele pode ter um espaço gigante lá, que ele pode ir lá e respirar nesse espaço dentro de uma, né? Também dentro de um aquário, né? Coloca aquela roupa de astronauta, aí fica lá respirando, né? É bem engraçado mesmo. A evidência histórica mostra que praticamente todo mundo no mundo antigo acreditava em um firmamento sólido. Assim, é altamente provável que o significado histórico de Raquiá em Gênesis 1 seja um firmamento sólido. Certamente alguém que negue a solidez de Raquiá em Gênesis 1 deva carregar um pesado fardo de prova. Parece para mim que nada menos que uma declaração clara em contrário feita por um escritor do Antigo Testamento poderia permitir que alguém em boa consciência deixasse de lado esse claro significado histórico. Alguma afirmação ou frase aparece no Antigo Testamento que indique claramente ou implique que o Raquiá não é sólido? Alguma coisa em Gênesis 1 declara ou implica que Raquiá não é ou era sólido? Veremos isso nos próximos vídeos. Fica a dica.